Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula sobre a rede perfeita. Bom galera, enquanto a gente está se aquecendo aqui, eu quero passar alguns recados. Em primeiro lugar, eu quero explicar o que a gente vai ver nessa aula, o que você vai ver nessa aula, o que a gente vai discutir nessa aula, qual vai ser a nossa linha de raciocínio nessa aula de hoje, aqui, terça-feira, 19 horas. Bom, nessa aula a gente vai falar do porquê algumas redes FTTH funcionam tão bem, funcionam excelentemente bem, não dão dor de cabeça, e tem outras redes que só dão dor de cabeça, que a gente se incomoda, que a rede para e que parece que não entrega um desempenho para os nossos clientes FTTH. Esse vai ser o tema da aula de hoje, então a gente vai discutir várias coisas, vários tópicos, vários itens que são necessários que a gente tenha uma certa atenção sobre esses itens, porque são eles que garantem a qualidade da nossa internet, a qualidade da nossa rede. Para quem procura ser referência na sua região aí em qualidade de internet, essa é a aula certa, com toda certeza essa é a aula certa. E esse é o objetivo aqui na Fiber School, a gente poder levar o mais longe possível conteúdo, conhecimento, boas práticas, o que de fato acontece no dia a dia. Então o que a gente traz aqui como assunto é uma mescla da teoria, norma, com boas práticas e com a prática no campo propriamente dito. Porque é ruim, às vezes a gente assiste uma aula onde tem aquela aula 100% teórica e quando a gente chega no campo a gente não consegue aplicar, porque no campo a coisa é diferente. Então a ideia dessa aula é essa, trazer coisas que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. E o que a gente vai discutir aqui hoje é fruto de muita dor de cabeça no campo, de bater cabeça mesmo no campo, projetos, consultorias, redes com problema, redes que deram certo, e aí a gente começa a entender algumas coisas, entender certos padrões, e aí a gente consegue gerar uma aula como essa aula aqui que você está assistindo. Bom, quero pedir um favorzinho para você também, que é o seguinte, faz aquela selfiezinha esperta, marcando a Fiber School, marcando o Marcelo Grando Machado e mostrando que você dedicou um pouquinho da sua noite para estudar, para ouvir uma coisa diferente, para ouvir algumas dicas, e quem sabe uma dessas dicas você já pode fazer amanhã no seu provedor. Talvez você não concorde com uma das 10 dicas que eu vou passar aqui, mas talvez uma dessas dicas pode te ajudar, vai fazer diferença e é algo que você pode fazer amanhã. E o melhor de tudo, foi gratuito. Foi simplesmente gratuita essa aula e você vai conseguir já usar amanhã, já vai conseguir usar no dia seguinte. Bom galera, os recados que eu tinha que passar eram mais ou menos esses. Ao longo da aula eu tenho bastante coisa anotada aqui que eu quero passar para você. Daqui a pouco eu me lembro de alguma coisa no meio da aula, eu vou passar o recado para você também. E lá no finalzinho da aula eu vou liberar um link também, um link bem legal, um descontinho bem interessante para o curso de projetos, mas isso é algo que a gente vai falar mais no final da nossa aula de hoje aqui. Bom, por que nós reunimos essa aula então? Qual é o objetivo dessa aula de hoje? Da onde vem todos esses materiais aqui? Com o passar do tempo, fazendo consultoria, implantação de rede, treinamento em provedores, a gente começou a observar algumas coisas. Por que existem redes que funcionam tão bem, redes que não dão problemas, e existem redes que é só dor de cabeça? Tem muito provedor aí que saiu da rede do cabo TP, saiu da rede do rádio, querendo se livrar das dores de cabeça, mas continua tendo os mesmos problemas, ou pior ainda. Tem muito provedor que tem que escutar do cliente, poxa, a minha internet com fibra ótica é pior do que era quando era com rádio. Isso dói da gente ouvir isso, porque é caro colocar a internet com fibra ótica, a gente sabe disso. Quanto custa o cabo, quanto custam as caixas, a mão de obra, os equipamentos, tudo custa muito caro. E aí no final das contas a gente tem que ouvir que não funciona bem. Então esse é o tema principal de hoje, a gente vai girar em torno desse assunto e eu vou mostrar para você o seguinte, que para ter uma rede de qualidade, uma rede que não dá dor de cabeça, a rede perfeita, aquela rede que entrega de fato um alto desempenho, os planos de hipervelocidade, esse tipo de rede a gente tem várias coisinhas que a gente tem que se preocupar. Que não é só a qualidade do material, a qualidade do equipamento, a qualidade da mão de obra, a qualidade do link, não. É o somatório de tudo, basicamente tudo. Então o que eu vou falar aqui são esses itens que a gente tem que cuidar. Então você pode aí pegar um papel, uma caneta, vai anotando as dicas e eu tenho certeza que a partir de manhã você já vai conseguir implantar várias dessas dicas. Não vai ser uma e não vai ser duas dicas que você vai implantar, vai ser várias. Uma coisa muito comum
que eu escuto quando a gente traz dicas, fala de projetos, fala de rede, é referente ao tamanho do provedor. Poxa, eu não tenho qualidade na minha rede porque o meu provedor é pequeno. Ah, o dia que o meu provedor for grande vai ficar mais fácil porque eu vou ter dinheiro. Por enquanto eu tenho que fazer assim. Eu escuto muito isso, bastante mesmo. Mas eu acredito uma outra coisa um pouquinho diferente. É mais fácil a gente colocar qualidade quando o provedor é pequeno do que colocar qualidade quando o provedor é grande. É mais fácil já nascer com qualidade, já nascer com preocupação, já nascer cuidando com uma série de requisitos do que simplesmente a rede crescer e depois você ter que sair resolvendo problemas na sua rede. É a mesma coisa que uma empresa. Não sei se você já teve uma empresa, se você tem uma empresa, se você talvez é dono de um provedor de internet. Toda empresa, quando é pequena, que o dono faz tudo, sabe de tudo que está acontecendo, é mais fácil de gerenciar. Tudo está aqui, você consegue controlar facilmente. Agora, quando a empresa começa a crescer, que você começa a contratar pessoas, capacitar pessoas, e essas pessoas têm que resolver o problema, cara, isso é um pepino, cara. Muitas empresas começam a patinar nesse momento. Quando era pequena estava dando certo, quando começou a crescer, contratou gente, começou a patinar, ficou difícil, não saía do lugar. Por quê? Porque é difícil você gerenciar algo que é grande, à medida que vai aumentando é difícil. E a rede é a mesma coisa. Começou pequenininha com qualidade, vai crescendo com qualidade, vai mantendo. Começou pequenininha com problema, cresceu e está com problema, é muito mais difícil de reverter essa situação. Não que seja impossível. A partir de amanhã você pode começar a fazer diferente, cuidar algumas coisas que a gente vai falar na aula de hoje, mas se você desde pequenininho se preocupar com essas coisas, eu tenho certeza que é um outro momento, é um momento muito diferente. E aí a coisa começa a ficar legal, começa a ficar legal mesmo, a rede cresce e não dá dor de cabeça. Esse é o objetivo. Então vamos lá, vamos começar desde pequeno, cuidando de um monte de coisa aí, que vai ficar melhor, sem sombra de dúvidas nenhuma, né? Bom, para começar essa aula, eu vou olhar bastante aqui, pessoal, não me leva a mal, mas é que eu separei bastante coisa aqui realmente para a gente discutir na aula de hoje. Tem muita coisa aqui separada para a gente discutir. Então, volta e meia, eu vou dar uma espiadinha aqui. E essa aula ela vai ser dividida em alguns momentos. Então, no primeiro momento, nos primeiros momentos, vai ser o momento que eu trago as dicas, sugestões, opiniões, casos que eu já vi acontecer de um jeito, de outro jeito. E no segundo momento, a gente vai começar a mexer no Google, mexer no software, eu vou mostrar algumas coisas na prática para você. Então, tudo que eu vou mostrar, a minha ideia é trazer na prática também. E depois disso, vou estar online no chat, vou conseguir prestar atenção no chat, a gente trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas também. Então a ideia é a gente depois bater um papo pelo chat também para esclarecer algumas dúvidas. Bom, para começar a falar de uma rede perfeita, de uma rede de alto desempenho, vamos entender o que é uma rede perfeita e o que é uma rede de alto desempenho. A rede perfeita é aquela rede que não dá dor de cabeça. Para mim, essa é a rede perfeita. Que não dá dor de cabeça, que você tem o controle da rede na sua mão, que você sabe o que tem na sua rede, que as manutenções são fáceis de realizar, não são aquelas manutenções difíceis, que as instalações são rápidas, que uma equipe de instalação consegue ativar 5, 6 clientes no dia e não 2, 3 clientes. Isso é uma rede perfeita. Isso é uma rede perfeita. Eu não sei se você já ouviu falar sobre CAPEX e OPEX, mas resumindo, CAPEX é aquele investimento que você faz para construir alguma coisa, por exemplo, a rede. Você precisa construir uma rede FTTH e você vai ter que fazer um investimento. 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, meio milhão, você vai ter que fazer um investimento conforme o tamanho da sua rede. Esse é o CAPEX, aquele custo inicial. Depois disso, tem o custo para manter essa rede funcionando. Pessoas, deslocamento, manutenções, esse é o custo operacional, esse é o OPEX. E uma coisa legal sobre a fibra ótica, muito boa sobre a fibra ótica, é que a redução do custo dessa rede, ela está na redução do custo de manutenção. Então você vai fazer um investimento na rede, você vai gastar um CAPEX maior do que outras tecnologias, muitas outras tecnologias, mas em compensação, o seu custo de manutenção é muito mais baixo. E aí que você acaba tendo uma lucratividade muito boa quando você está trabalhando com fibra ótica. Mas para isso acontecer, não é bem assim. Algumas coisas a gente tem que controlar para isso acontecer. Cuidados a gente tem que tomar para isso acontecer, que é o que a gente está vendo aqui nessa aula de hoje. Uma série de cuidados para, no final das contas, a gente ter uma rede com baixo custo de manutenção. Baixo OPEX, legal.
rede perfeita. É um dos caminhos para chegar na rede perfeita. Quando a gente fala dos cuidados, eu gosto de dar um nome para um culpado. Tem um cara que para mim é o culpado disso tudo, do porquê que a gente não toma uma série de cuidados que lá no final das contas a gente começa a perceber as besteiras que fez. E o culpado para mim, o culpado é aquele mito que a fibra ótica é perfeita. Então você, quando começou a trabalhar com fibra ótica, foi pesquisar, começou a entender como funcionava esse mundo de fibra ótica, é bem provável que você encontrou algumas pessoas falando que a fibra ótica é perfeita, que funciona ou não funciona. E aí começa a origem do problema. A fibra ótica não é perfeita, está longe de ser perfeita. Ela é uma tecnologia excelente, que a gente consegue fazer boas transmissões de dados, conseguir velocidade, conseguir um tempo de resposta muito bom, porém ela não é perfeita. A grande vantagem da fibra ótica é que ela não sofre com interferências externas, ou seja, se eu tenho um cabo lá no poste cheio de fibra, passando elétrica junto, passando junto com o transformador, essas outras coisas que estão em volta do nosso cabo óptico não vão interferir no sinal que passa dentro da fibra ótica, naquela luzinha que está passando dentro da fibra ótica, não vai interferir. Então eu não sofro com problemas externos na minha rede. Porém, a fibra ótica ela sofre com problemas internos. Se eu construir uma rede mal feita, se eu tiver com um sinal ruim, se eu tiver sujeira nos conectores, se eu tiver um nível de sinal descontrolado, ORL também é um exemplo, o retorno da nossa rede, tudo isso vai causar uma interferência. Essa interferência vai baixar o desempenho, vai dar dor de cabeça. Então a fibra ótica ela sofre muito com interferências internas. Porém, a interferência interna nós controlamos ou deveríamos controlar. A interferência interna está na mão do provedor controlar ou não na sua rede. Controlou? Legal. Bom desempenho. Não controlou? Problema? Vai ter quedas. Sabe aqueles probleminhas assim, poxa, minha rede parou do nada? A gente vai ver hoje que a rede não para do nada. Ela só vai parar do nada se for rompimento. Agora, se não tiver nenhum rompimento, a fibra ótica não vai parar do nada. Ela vai te dar sinais, ela vai te mostrar no log, ela vai dar umas engasgadinhas e a gente tem que perceber esses sinais. Percebeu esses sinais? Consegue trabalhar de forma proativa, resolver o problema antes da rede parar. Não conseguiu interpretar os sinais? Pepino, vai ter que resolver o problema depois que a rede parou. E aí o cliente está do nosso lado reclamando que está sem internet. E reclamando com razão. Reclamando com razão. Tem muita gente que reclama assim, poxa, o cliente fica lá buzinando, reclamando que ficou 10 minutos sem internet. Se coloca um pouquinho no lugar do cliente. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de me colocar um pouquinho, até porque eu trabalho de casa. E quando eu tive alguns problemas de internet na minha casa, aí nesse momento eu percebi o quanto a internet é importante. O dia a dia mesmo. Poxa, na minha casa, olha só, minha rotina. Minha rotina, eu e minha esposa trabalhando de casa e 2 filhos estudando de casa. Agora, recentemente que eles começaram a estudar de novo presencialmente. Mas um estudava de manhã, o outro estudava de tarde. No turno contrário deles, o que estudava de manhã, de tarde ele ficava no YouTube, Netflix, enfim, vendo um monte de videozinho, um monte de besteira. E o outro ao contrário. Então eu sempre tinha algum filho, dos meus 2, que estava o dia inteiro consumindo a internet. E eu e minha esposa trabalhando o dia inteiro também, e à noite, Netflix, olhando série, maratonando no Netflix. Ou seja, a minha internet na minha casa, se falhasse das 7 da manhã até as 11 horas ou meia-noite, 23 ou meia-noite, eu percebia que falhou. A gente percebia, por mais que fosse 10 minutos. Se a minha internet falhasse de madrugada, eu também percebia. Porque quando eu acordo, esse dedo duro aqui me diz, não foi possível fazer o backup do WhatsApp. Então eu sei também que falhou de madrugada. Então é por isso que o cliente reclama no final das contas. Porque se ele ficar 5 minutos, é problema. Se fosse há 10 anos atrás, que ficou 5 minutos foi fazer outra coisa, tá tudo certo. Agora, 5 minutos hoje sem internet é um pepino. E esse problema a gente resolve na origem. Lá na origem, lá no início de tudo, seguindo essas dicas que a gente está falando aqui na aula de hoje. Bom, o que a gente tem que entender? O que a gente tem que entender quando a gente fala de provedor de internet, quando a gente fala de internet propriamente dito? Qual o papel do provedor? O provedor de internet, o papel dele é fornecer uma infraestrutura que ligue o cliente com a internet propriamente dito. Ele faz o meio de campo. Ele pega a internet num lugar e ele entrega dentro da casa do cliente. Essa infraestrutura toda é de responsabilidade do provedor.
Passando por essa infraestrutura, já parou para pensar quanta coisa tem aí dentro? Tem link, tem os equipamentos do core da rede, onde prepara o link de internet para entregar, com switch, com roteadores de borda. Tem depois a rede de distribuição, tem DIO, tem fibra, tem sinal, tem CTO, tem splitter, tem drop, tem conector, tem o ONU e tem o Wi-Fi do cliente para complicar. E mais o celular ainda do cliente, que muitas vezes é um celularzinho ruim e a internet está ruim por isso. Só que o provedor tem que entender de toda essa infraestrutura, fim a fim, tem que monitorar essa infraestrutura, porque se qualquer uma desses saltos, desses elementos da rede falhar, falhou a conexão. E aí não adianta o cliente estar com o iPhone 12 lá na casa dele, mas deu um probleminha no cabo drop, deu um probleminha no Fast Connector, deu um probleminha no link, deu um probleminha na OLT, o probleminha foi o sinal com menos 29 dBm na casa do cliente. Então qualquer coisa que falha no meio do caminho vai prejudicar a comunicação. Prejudicou a comunicação, o cliente vai perceber. O cliente percebeu, ele reclamou. Então essas dicas vêm muito disso, lá da origem, tratando elas desde o começo para a gente poder ter um padrão de qualidade sempre. Se você tem um padrão de qualidade sempre, é mais fácil para manter. Se você em algum momento não tiver o padrão de qualidade e for implantar depois, é muito mais difícil. Vai por mim, que é muito mais difícil mesmo. Bom, legal. Eu quero falar um pouquinho sobre as redes problemáticas. As redes problemáticas. E aí, talvez você se identifique com alguma coisa que eu for falar das redes problemáticas. Eu espero que você não se identifique. Mas, provavelmente, vão se identificar com alguma dessas coisas que eu vou falar a partir de agora das redes problemáticas. Tá? E aí, quando eu falo dessas coisas, se você se identificar com uma dessas coisas que eu vou falar, poxa, vai acender uma luzinha amarela. Minha dica para você é, presta atenção quando você se identificar com alguma coisa, toma nota daquilo, porque tudo que eu for falar eu vou trazer dicas também para você começar a fazer diferente amanhã. Porque às vezes tem isso, a gente está num problema e a gente olha o tamanho da bronca, cara, não vou terminar isso aqui nunca. E aí a gente fica naquela. Não começa porque acha que não vai terminar. E passou um ano, passou 2 anos. E aí você nunca termina porque você nunca começou. Então a partir de amanhã começa a fazer diferente, que uma hora isso acaba, uma hora você resolveu o problema. Então o primeiro problema que é comum, o primeiro sintoma de uma rede problemática, que às vezes é a rede, às vezes não é a rede na verdade, são técnicos que não conseguem identificar o problema ou não conseguem resolver o problema da rede. Esse item é um item meio perigoso, porque pode ser uma rede ruim, uma rede problemática, ou pode ser problema de capacitação também dos técnicos. Mas, se for problema de capacitação, cara, alguém consegue entender a rede, pelo menos alguém consegue resolver o problema. Agora, se ninguém resolve, é outro papo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu faço projetos de telecom, né, projetos de provedor de internet desde 2003, quando eu comecei a trabalhar em provedor de internet em 2003. Em 2010 eu fui trabalhar no fabricante de tecnologia, fui trabalhar na Parks, eu fui convidado para trabalhar na Parks e lá eu comecei meu contato com a fibra ótica. Em 2011 a Parks lançou primeiro o GPON 100% nacional e aí foi legal, projetinho FTTH, comecei a entender como é que funciona e eu comecei meus projetos FTTH lá início de 2011, metade de 2011 talvez. E aí, poxa, de lá para cá, eu aprendi muito sobre o projeto. Eu faço projeto, eu continuo fazendo projetos FTTH. Não faz sentido vir aqui falar de projeto e não fazer projeto. Então eu faço projetos FTTH. E aí quando alguém vai me explicar o projeto e fica aquela coisa enrolada, que eu não consigo entender por onde o cabo está indo, por onde está vindo, por onde manda sinal, qual o nível de sinal. Cara, quando começa a ficar enrolado assim, o problema está no projeto. Ou na falta do projeto, o problema está na rede. E aí eu me pergunto o seguinte, poxa, se eu trabalho com redes FTTH, projetos FTTH desde 2011, e eu não entendi a rede do cara, como é que o técnico começou há 1 ano, meio ano, 3 meses, talvez ele não teve a oportunidade de estudar tudo que eu estudei até hoje de redes FTTH, como é que ele vai entender a rede? Como é que ele vai resolver um problema com um kitzinho de ferramenta e um empurrão nas costas e manda para o campo lá para ver o que vai acontecer? Então, às vezes, o problema pode ser lá na origem, pode ser no início de tudo. Pode ser mão de obra? Pode, mas pode ser lá no origem, no problema de tudo mesmo. Outro sintoma muito comum de redes problemáticas, redes que dão muita dor de cabeça, são aqueles problemas fantasmas. Sabe aquele problema intermitente?
Aquele problema que está acontecendo agora, aí você começa a olhar para tentar resolver o problema e o problema some do nada, fica ok. Passa uma hora, começa a dar de novo e depois some. Ou ainda só dá de noite. Poxa, aquele problema de lentidão só acontece à noite. Bom, os problemas fantasmas são os mais difíceis de resolver. O rompimento é o mais fácil. Arrebentou, tá lá o cabo pendurado. Troca o cabo, faz a fusão, solta as reservas. Tem muita mão de obra, digamos assim, para resolver um rompimento. Só que o problema é visível. Agora, o problema intermitente, esse é muito chato. E para resolver o problema intermitente, já aconteceu várias vezes de ir na casa do cliente de noite, quando o problema está acontecendo, para conseguir resolver. Geralmente os problemas intermitentes, a origem dele está lá também no início da rede. Um sinalzinho ruim aqui, um materialzinho ruim lá. Sabe quando você ativou o cliente e você ficou desconfiado com o nível de sinal? Poxa, e aí? Será que depois não deu problema? Sabe quando você ativou o cliente? Já aconteceu comigo também, eu vou confessar. Vou falar a verdade aqui. Já aconteceu comigo de ativar um cliente, tá lá na casa do cliente, testando o Wi-Fi, o cliente contratou, sei lá, 5 MB, faz um tempinho isso. O cliente contratou, está testando o Wi-Fi, 5 MB, 5 MB, 5 MB, 2, 2, 2, 5. Opa, não deveria dar esse pico de 2 aí. Daqui a pouco estabilizou em 5, pronto, tá ok, estabilizou. Virei as costas, adivinha o que aconteceu depois? Problema, a internet não passava de 2. Então a gente tem que ficar atento a esses sinaizinhos, assim, essas coisinhas, porque se deu problema, bem provável que vai acontecer de novo em algum determinado momento. Não sei se já aconteceu aí com você, das portas PON da sua OLT pararem do nada. Poxa, minha rede está funcionando e minhas portas pararam do nada. Elas não param do nada. Elas trazem sinais e elas te avisam que vão parar. Elas te avisam que vão parar sem dúvida nenhuma. Tá? Bom, então esses são alguns sintomas, né? Tem mais ainda dificuldade na instalação dos clientes, demora na instalação dos clientes, dificuldade de manutenção, dificuldade de ampliação da rede. Então tudo isso quer dizer uma coisa muito importante da rede, que a rede não está boa. Que a rede não está boa. Se a rede não está boa, vai dar problema, vai dar dor de cabeça. A gente vai perder muito tempo corrigindo rede, tempo que a gente podia estar ativando o cliente. Poxa, faz uma conta aí. Quanto você gasta para manter a sua rede funcionando, falando de materiais? Repor material, uma caixa mais aqui, trocar um splitter lá, trocar um cabo aqui. Quanto você gasta nisso? Não seria legal se ao invés de você gastar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 por mês, com isso você pudesse gastar 10.000 por mês ativando novos clientes? Não seria melhor? Seria muito melhor, sem sombra de dúvidas nenhuma. Então isso que a gente tem que entender quando a gente fala de redes problemáticas versus redes não problemáticas. O dinheiro é um, o caixa é um do provedor. E o que é melhor? Gastar construindo mais rede, ou ativando o cliente, ou resolvendo o problema. Tempo atrás, eu entreguei um projeto para um provedor, e o provedor, né, entendeu que precisava de um projeto, beleza, só que eu precisei 30, 40 dias para fazer o projeto dele. É um tempo razoável para o tamanho do projeto. E nesse tempo, poxa, a galera do provedor estava pintando o provedor. Para a galera não ficar parada porque não tinha rede para construir, estava lá pintando parede do provedor. Olha que desperdício isso. Não seria mais barato estar construindo rede porque fez o projeto antes e contratar um pintor para pintar o provedor? Claro que seria. Então tem muito planejamento aí que a gente vai discutir. Pô, legal, Machado, entendi a bronca, me identifiquei, né? Eu acredito que você tenha se identificado com algum desses itens que eu falei, infelizmente. É comum quando a gente fala de uma rede que dá alguma dorzinha de cabeça. Mas eu quero te dizer dicas agora do que você pode fazer a partir de amanhã no seu provedor. Poxa, dá trabalho olhar para trás, arrumar tudo? Dá, mas a partir de amanhã você pode começar a fazer diferente. Quem sabe daqui a um ano já está diferente. Quem sabe daqui a um ano já está melhor. Daqui a 2 anos você vai lembrar assim, poxa, eu lembro daquela live que o Machado falou para começar a fazer, aquele xarope do Machado falou para começar a fazer, e eu comecei a fazer e agora está legal a minha rede. Bom, vamos lá. Quais são as minhas dicas? Eu separei aqui em 4, mas eu não confesso que eu não vou me aguentar aqui e eu vou falar mais do que 4. Com certeza eu vou falar mais do que 4. Primeiro, muito importante, não existe rede perfeita, rede que não dá problema, se a equipe não tem domínio sobre o que está fazendo. Não entende o que está fazendo.
Então não existe rede perfeita. Então o primeiro ponto é ter domínio. E quando eu falo ter domínio, não precisa ter uma pessoa que sabe de tudo. Até porque quando a gente tem uma pessoa que sabe de tudo, é muito generalista, é muito amplo e não consegue ser especialista em alguma coisa. Então o certo é a gente ter especialista em cada uma das áreas. Claro que uma pessoa que entende um pouquinho de tudo é importante para coordenar isso tudo. Mas um provedor de internet, se você for parar para pensar, tem o cara que projeta, tem o cara que constrói a rede, tem o cara que certifica a rede, tem o carinha aquele que faz a ativação dos clientes, tem o cara que dá suporte pelo telefone, tem os caras que fazem a parte física dessas atividades, tem os caras que fazem a parte virtual, que é a parte de configuração, e que geralmente são competências diferentes, são profissionais diferentes. Claro que o provedor pequeno, o dono compra, vende, instala, dá suporte, pendura o Wi-Fi na parede, configura o celular do cliente, faz de tudo um pouco. Mas ao certo, se você for parar para pensar, são atividades diferentes e o ideal seria que existissem especialistas diferentes no seu provedor para cada uma das atividades. Aí sim a coisa fica legal. Isso não é só no provedor de internet. Não é só no provedor de internet. Vou dar um exemplo para você. O meu pai, ele é diretor industrial de fábrica de calçado. Ele entende sobre tudo numa fábrica de calçado, desde compra de material, modelagem dos tênis, dos sapatos, venda, faturamento. Ele sabe um pouquinho de tudo numa fábrica de calçado. O dia a dia dele é percorrer a fábrica, acompanhar o que está acontecendo e organizar as coisas para que todo mundo nas suas atividades consiga fazer a sua atividade no tempo certo, da forma certa, tudo alinhado, tudo certinho. Então tem que ter alguém que enxerga o processo como um todo. Mas assim como toda empresa, tem os caras que são especialistas. Cada um é especialista numa coisa, o provedor não é diferente. Então quando a gente reclama do provedor, a gente tem que olhar para as outras profissões, para os outros mercados e a gente vai entender que muita coisa é parecido, não é diferente, não tem o porquê ser diferente. Esse foi o primeiro, domínio do mundo físico, domínio do mundo lógico também. Entender que existe um ciclo. Quando a gente fala em construir uma rede, tem um ciclo gigante aí. Idealização do projeto, que é pensar como vai ser o projeto, planejamento, como eu vou fazer o meu projeto, projeto depois disso, propriamente dito, desenhar tudo que a gente pensou, depois constrói, depois certifica, depois começam a fazer as ativações dos clientes, manutenções também dos nossos clientes, e aí sim a gente tem um ciclo completo, não é uma coisa só. O ciclo é longo mesmo, e aí a gente precisa ter um domínio disso aí. Segunda dica, das 4, que eu acho que eu vou falar mais do que 4 aqui, são projetos fundamentados. O que são os projetos fundamentados? Quando a gente vai fazer um projeto, primeiro tem que ter projeto, né? Vamos pelo início. Toda rede tem que ter projeto, assim como a construção de uma casa. A gente não sai levantando parede. A gente faz um planejamento, nem que seja um esboço no papel. Poxa, vou desenhar aqui, eu quero um quarto, aqui eu quero a sala, aqui eu quero a cozinha. Mas tem um projeto, tem um planejamento e a rede não é diferente. Tem um projeto embasado em alguma coisa. O que é o embasado? Entender a área, entender o mercado, quantas casas tem, qual é a região que você vai atender, que tipo de caixa você vai utilizar, vai usar uma caixa de 1 para 16, vai usar uma caixa de 1 para 8, vai fazer uma rede balanceada, vai fazer uma rede desbalanceada. Tudo isso a gente já consegue definir antes de desenhar o projeto. A gente não precisa começar pelo desenho. Quando a gente começa pelo desenho, a gente vai tropicando. Erra, refaz, apaga, começa de novo. E quando a gente começa analisando o desenho, que é uma das etapas do projeto, ele é muito mais assertivo, muito mesmo. Então tudo começa através de um projeto embasado. E quando eu falo embasado, analisado, é tanto a nível de área que a gente vai atender, quanto também as regras do jogo, as regras da concessionária. As concessionárias em cada canto do Brasil, as normas são um pouquinho diferentes. Poxa, uma concessionária permite a CTO no poste e outra permite só no vão do poste. Uma concessionária quer a reserva do cabo no OptiLoop, a outra quer na cruzeta no poste e a outra quer enroladinha preso no poste sem cruzeta nenhuma. Então cada concessionária é um pouquinho diferente. Então quando você vai fazer a sua rede, vai fazer o seu projeto, você tem que entender as regras do jogo. O que pode e o que não pode também. Ah, Machado, mas eu não vou fazer o projeto de compartilhamento agora. Beleza, a gente sabe que
O certo é, mas dói no bolso de muitos provedores de internet, é difícil fazer o projeto de compartilhamento logo no início, sair pagando aluguel de poste, mas o certo é fazer e eu acredito que um dia você vai fazer. Então, se um dia você pensa em fazer o projeto de compartilhamento, já entenda as regras agora do jogo, antes de fazer o seu projeto, antes de construir a rede, para não ter retrabalho depois. E olha só que legal, quando você faz a análise da área, entende a área, qual caixa vai usar, balanceado, desbalanceado, e também entende as regras do jogo, as regras da concessionária, cara, metade do teu projeto já está definido sem fazer desenho. Metade do projeto, tranquilamente, você já entendeu como vai ser sem começar a fazer o desenho. Então, quando você começar a fazer o desenho, vai ser muito mais rápido mesmo. Vou dar um exemplo para você. Ontem, segunda-feira, eu tirei o dia para colocar um projeto em dia. Tem um projetinho que eu precisava ter feito alguns dias atrás e acabou faltando uma informação aqui, uma informação lá, e eu não consegui fazer esse projeto na semana anterior. Então, eu peguei o dia de ontem para ficar quietinho lá no meu canto, com o meu fone de ouvido e fazer um projeto. Eu fiz 2.500 portas, um projeto de 2.500 portas eu fiz em um dia. Foi um troço puxado, eu comecei às 7 da manhã e parei às 8 horas da noite. Parei para almoçar, o resto passei o dia correndo com o meu projeto. Mas eu consegui fazer isso. Por quê? Porque eu tinha um monte de informação já definida. Eu já sabia como é que ia ser o projeto. Então eu consegui desenvolver. Agora, se eu fosse começar o traçado, colocar a caixinha, entrar numa rua com o cabo, opa, deu errado, apaga. Entra pela outra rua, opa, deu errado. Troca de 1 para 16 para 1 para 8. Eu não ia conseguir fazer essa quantidade de porta em um dia. Claro que depois tem revisão do projeto, tem documentação, tem mais um monte de coisa. Mas o braçal, aquele trabalho braçal, eu consegui fazer muito rápido. Por quê? Porque eu já tinha planejamento, eu já sabia como é que é a área, eu já tinha entendido como é que era a região, e aí faltava uma dedicação em fazer o desenho propriamente dito. Então, importante, projeto embasado em alguma coisa. No projeto também, quando você vai fazer a sua análise, você já define padrões, já define qual vai ser os padrões da sua rede. Você começa a entender, poxa, se eu fizer o traçado por aqui, eu vou conseguir usar um cabo de 24 vias. Ah, se eu fizer um traçado por outro caminho, poxa, eu vou ter que fazer por 2 caminhos e usar um cabo de 12 vias, porque minha rede vai ficar mais segura, por exemplo. Então você já começa a definir os padrões. Opa, eu entendi que vou trabalhar tudo com caixas de 1 para 8. Não, nesse bairro vai ser 1 para 8, nesse bairro vai ser 1 para 16. Nesse bairro vai ser balanceado, nesse bairro vai ser desbalanceado. Então você já define os padrões. Sobre os padrões, tem uma coisa bem interessante. Muitas pessoas não definem os padrões porque entendem que vai limitar, mas o padrão ele não te limita. Não é porque você tem um padrão na sua rede que você nunca pode fazer alguma coisinha diferente. O padrão serve para você ter qualidade, serve para você ter velocidade. Então o padrão não é algo que deva te limitar, digamos assim, nas suas redes, mas é algo que vai te guiar quando você estiver fazendo o projeto para você ter um certo padrão de qualidade. Uma historinha rápida que eu vou contar para você agora. Quando eu estava lá na Parks, no início de tudo, início das redes FTTH, início do GPON, eu fazia uma mistura, porque eu conhecia a parte do campo, conhecia a parte de configuração, porque eu trabalhava em um provedor pequeno, então eu subia em torre, subia em telhado, instalava a rádio, pendurava a antena e quando eu terminava de pendurar a antena eu tinha que configurar ela ainda. Tinha que configurar, fazer funcionar e entregar o link para o cliente. Então eu conhecia um pouquinho de tudo. E quando eu comecei a trabalhar na Parks, que eu comecei a trabalhar com as redes FTTH, eu fazia os projetos, fazia o dimensionamento, ensinava sobre FTTH para os provedores e também contato, telefone, suporte técnico, fazia a implantação da rede, o provedor recebia o LT, pendurava lá no rack, botava um acesso remoto, eu acessava remotamente e fazia a configuração. Então eu fazia de tudo um pouco quando eu construía essas redes lá no início de 2010. E uma coisa legal dos padrões, é por isso que eu comecei essa história, que quando a gente tinha uma rede com padrões, com projeto, tudo certinho, bonitinho, era lindo de ver o relatório das ANUs de uma porta PON. Era lindo. Menos 23, menos 23, menos 24, menos 23, menos 25, menos 23. Ficava tudo muito próximo o nível de sinal. Então quando você analisa a porta PON de uma OLT e o nível de sinal tem uma diferença muito pequena de 1, 2 dBs, 3 dB às vezes, de todos os clientes que estão naquela porta, é excelente. Você bate o olho e você sabe que está ok. Se tiver um cliente dessa porta com um sinal de menos 28 dBm,
poxa, esse cara está errado, esse cara tem problema. E se só ele está com menos 28, você sabe que é só na instalação dele propriamente dito. Agora, quando você olha a porta-PON de uma OLT, menos 15, menos 17, menos 22, menos 24, menos 26, menos 32, menos 27. E aí, o que está errado? Todas as instalações daquela porta estão erradas ou a rede está errado? E pior ainda, como arrumar isso agora? Como arrumar isso agora? Inclusive, eu pegava muito chamado que acontecia exatamente isso. Poxa, Machado, olha só, instalei a minha rede, saiu funcionando, funcionava até ontem, nunca deu problema e agora começou a dar problema. O suporte começava acessando o OLT e pegando lá o sinal dos clientes da porta. E aí começavam esses sinais malucos. Menos 22, menos 23, menos 27, menos 16. E eu avisava, ó, cara, olha só, aqui essa diferença está muito grande. E por norma, a diferença pode ser no máximo de 15 dB. Entre o sinal mais forte e o sinal mais fraco, no máximo 15 dB de diferença. Mas enfim, quando tinha muita variação, eu já avisava, olha, cara, tá estranho essa variação aqui. Porque no projeto tem uma etapa que é o cálculo de potência, que a gente vai falar sobre cálculo de potência daqui a pouquinho, eu vou fazer um cálculo de potência daqui a pouquinho, mas na etapa do projeto tem uma coisa chamada cálculo de potência. E o objetivo do cara, do projetista, quando faz o cálculo de potência, não é saber o quanto ele pode perder, isso é besteira. Tem que saber como equilibrar o nível de sinal da rede entre as caixas. Por exemplo, a caixa 1, 2, 3, 4 até a caixa 8 do ramal, ser o mesmo nível de sinal nessas 8 caixas. Se eu tenho 4 caixas, equilibrar o nível de sinal naquelas caixas para ficar igual. Não um sinal diferente em cada caixa, sinal igual. E aí com isso eu consigo ter um padrão e eu consigo resolver os problemas. E aí eu olhava lá na porta, aquele monte de sinal maluco e 4, 5 clientes com sinal de menos 30, menos 31. Ah, Machado, mas funcionava assim, então tem que funcionar. Bom, funcionava assim porque tinha pouco cliente na porta. Eu não sei se você já passou por esse problema de estar funcionando, você sabe que tem uns clientes com sinal ruim, mas está funcionando. E daqui a pouco parar. Isso geralmente acontece porque a porta tem poucos clientes, e aí você vai colocando mais clientes, a porta começa a sentir dificuldade para atender todo mundo, porque tem uns caras com sinal ruim que a porta precisa retransmitir toda hora para esses caras. E aí quando chega a noite, que o consumo é maior, aí começa a falhar, começa a cair cliente, começa a cair porta, cliente que não sobe, porque estava errado. Funcionava, beleza, mas estava errado, estava fora de especificação. E aí tem muito provedor que da noite para o dia precisou visitar 100 clientes, 200 clientes, 500 clientes, 1000 clientes para resolver o problema de sinal desses clientes, para conseguir melhorar a qualidade da porta, para conseguir melhorar a qualidade da OLT inteira, às vezes. Porque não tinha um padrão, não cuidava do nível de sinal, era uma coisa descontrolada. Daqui a pouco a gente vai fazer o cálculo de potência. A gente vai falar mais sobre o cálculo de potência. Eu quero fazer o cálculo de potência também nessa aula aqui, fazer rapidinho um cálculo de potência para mostrar para você que é simples, para mostrar que é muito simples. Bom, falei do domínio, falei do projeto fundamentado, do porquê construir a rede daquela forma, com base em um estudo, seguindo as regras do jogo. E, por terceiro, uma documentação impecável. Poxa, a documentação é algo muito importante da rede. E quando eu falo documentação, não é só por onde os cabos passam, isso é muito raso, isso é muito pouco. Por onde os cabos passam é importante quando tem manutenção, quando tem rompimento, quando tem ampliação, você entender por onde são as rotas, beleza. Só que você precisa de uma documentação além disso. E quando eu falo documentação além, uma documentação impecável, é o somatório de várias documentações, não é só um documento. Então o que você precisa quando eu falo de documentação? Primeiro, você precisa ter alguma coisa como essa que está na tela aqui para você. Como essa aqui que está aparecendo agora para você. Que é um exemplo de um projeto em uma ferramenta paga, no OzeMaps. Então aqui eu tenho, já de cara, as rotas. Ah, Machado, mas eu não tenho como pagar um software de documentação. Ok, então você pode ter essa documentação em Google. Você pode ter essa documentação em Google também. Está aqui, o mesmo projeto,
em cima do Google. Cabos, rotas, caixas, tá tudo aqui. Claro que o Google está longe de ser a melhor ferramenta para a gente documentar as nossas redes, mas é gratuito, tá aí, e aí a gente não pode ter desculpa para não documentar as redes. Então a gente precisa de uma documentação com as rotas, com as posições das caixas. Agora a gente vai um pouquinho além. O que mais a gente precisa? A gente precisa de um negócio chamado diagrama de fusões, ou diagrama de emendas, diagrama multifilar, diagrama unifilar, não sei se você já ouviu algum desses nomes, mas ele é um documento complementar ao projeto e ele diz o que tem dentro da caixa e qual fibra está conectado com qual fibra. Na hora que você tem uma caixa com 4 cabos entrando, com 12 fibras em cada cabo, e aí? Qual fibra você vai emendar com qual fibra dentro da caixa? Não é só o que está na cabeça do técnico. A gente tem que documentar. Então vamos lá. Se eu tenho um software de documentação, indiferente se é o AZMap, GeoGrid, GeoSite, Tomodachi, o IXC, o MK NetMaps, enfim, diferente de qual software seja, tem lá um módulo com o diagrama unifilar mostrando mais ou menos o que tem aqui. Que tem um cabo que entra e o cabo que continua, que nesse caso aqui eu peguei a fibra número 2 e eu fiz uma fusão com um splitter de 1:4 chamado H2, que é o nome dessa caixa aqui inclusive, eu botei o mesmo nome nesse caso aqui, que ilumina da fibra 1 até a fibra 4 desse cabo de 6 vias que vai para o ramal. Está aqui. Machado, legal, mas eu não tenho software de documentação. Beleza, então vamos lá. Você pode fazer isso, sabe aonde? Tem muitos que vão dar risada agora. Excel. Você já ouviu falar que Excel a gente pode fazer muita coisa? Sabia que tem gente que desenvolve jogo em Excel? Existe joguinho em Excel? Joguinho em planilha, porque permite fazer várias programações dentro do Excel? Bom, a gente pode fazer um diagrama também. Então o que eu tenho nesse diagrama aqui? Nesse diagrama eu tenho o número das portas, eu tenho o número da fibra, que nesse caso está casado, fibra 1 com a porta 1, fibra 2 com a porta 2. Eu tenho as cores de fibra do meu cabo e eu tenho também o que está atendendo aquela fibra, o que aquela fibra está iluminando. Eu tenho isso em modo texto. Eu consigo fazer também em modo de desenho. Então olha só, tem o cabo do backbone, que é um cabo de 12 vias, está errado o nomezinho aqui, mas é um cabo de 12 vias. E esse cabo de 12 vias, ele está, a fibra verde, a fibra 1, ela está alimentando um splitter de 1:4, e esse splitter de 1:4 está iluminando a fibra 1, fibra 2, fibra 3 e fibra 4 de um cabo de 6 vias. Tem a mesma informação que tem aqui. Tem a mesma informação que tem aqui. Claro que eu acabei pegando o verde. Vamos pegar o 2 então, para dizer que é exatamente igual. Ó, a fibra amarela iluminando o splitter de 1:4, iluminando 4 fibras do meu cabo de 6 vias. Aqui é a mesma coisa, fibra amarela iluminando aqui. Dá para fazer até no Excel. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento, está mais familiarizado com o AutoCAD, por exemplo, poxa, o AutoCAD tem projetistas que fazem projeto de avião dentro do AutoCAD. O que é desenhar uma rede FTTH? É algo muito pequeno. No AutoCAD, dá para fazer a mesma coisa, ainda mais completo e mais detalhado também. Deixa eu colocar na tela aqui para cima. Ó, o que a gente tem aqui nesse diagrama? Poxa, tem um DIO de 36 posições, tem um cabo de 12 entrando nesse DIO aqui, cabo de 12 da porta 1 até a 12, esse cabo chega até a primeira caixa de atendimento CTO 1.1. O que tem dentro dela? Dentro da CTO 1.1 eu quebrei a fibra 1, iluminei um splitter desbalanceado 1090, a saída de 10% eu alimentei o splitter de 1:16 e a saída de 90 eu fiz a fusão de novo com a fibra 1 que foi para a caixa 2. Lá na caixa 2 a fibra 1 iluminou um splitter 1585, 15% ficou para o splitter de atendimento, 85% iluminou de novo uma outra fibra aqui que voltou o sinal para algum outro lugar. Ou seja, tem aqui o diagrama de emenda mostrando as fusões de toda a minha rede. Ou seja, não é desculpa não ter um software para não documentar. Eu mostrei aqui para você, Google, Excel, ferramenta paga, AutoCAD,
as variedades estão aí. Eu já vi provedor fazendo diagrama de emendas no CorelDRAW. No PowerPoint, teve uma aula que eu fiz no PowerPoint de diagramas unifilar, que é aquele programinha de desenhar apresentações. Cara, desenha um quadrado, desenha as linhas, dá nome para as coisas, pronto, eu consegui fazer um diagrama de emendas lá. Claro que, à medida que a sua rede cresce, que a sua rede fica grande, que tem muita caixa, muita gente que mexe no diagrama de emendas, fazendo uma ferramenta gratuita fica mais difícil, fica mais limitado. Então, para quem tem uma rede grande, em algum momento vai ter que partir para um software pago para poder ter a documentação impecável da rede. Ainda sobre a documentação, tem uma outra coisa importante, que é um documento chamado as-built. Eu não sei se você já ouviu falar o que é o as-built, mas o as-built é uma correção do projeto, ele é uma atualização do projeto depois da construção. Quando a gente pega um projeto e vai implantar uma rede, poxa, o projetista, às vezes, ele conhece o campo, conhece a cidade e ele tomou uma série de cuidados quando fez o desenvolvimento do projeto. Às vezes não conhece, não tomou cuidado e o projeto chega todo quadrado para a equipe que vai implantar. Só que por mais que ele tome os cuidados, é comum na hora do campo aparecer alguma coisa diferente. Poxa, o projetista botou nesse poste aqui uma caixa de atendimento. A galera chegou lá, olhou para o poste, cara, mas esse poste tem um transformador. Não vamos poder. A gente vai ter que botar uma caixa, um poste antes ou um poste depois. O projetista colocou que nessa esquina aqui o cabo vai dobrar para a direita para continuar o atendimento. Chegou lá, poxa, não tem o poste na esquina, a gente vai ter que botar uma cordoalha que o projetista não colocou. Ou ainda, não tem poste mais, o cabo não dobra mais. A elétrica já não faz mais esse caminho. Então a equipe vai ter que achar um caminho alternativo, fazer a instalação por um caminho alternativo, depois anotar as modificações e entregar para o projetista. Ó, projetista, tá aqui, ó, projeto com as correções. E o projetista vai pegar essas correções e vai atualizar o projeto. Por quê? Porque o que está lá no campo instalado tem que ser exatamente o que está no projeto. Tem que ser exatamente igual. Projeto de uma forma e no campo outra forma, para que projeto? Aí não faz sentido nenhum ter projeto se vão ser documentos diferentes. E a quarta dica, essa a gente vai um pouquinho mais longe aqui na discussão, é o cálculo de potência, é o nível de sinal controlado. Em várias aulas a gente já falou sobre o cálculo de potência e a gente sempre falou que ele é o termômetro das nossas redes. Sabe o que é um termômetro? O termômetro, quando você não está se sentindo bem, pega o termômetro, bota embaixo do braço e ele vai dizer a sua temperatura. Se a sua temperatura está um pouquinho mais alta que o normal, você vai, opa, é por isso que eu não estou legal. Porque a temperatura está mais alta do que deveria ser. Quem tem criança aqui já usou muito termômetro, com certeza. E o sinal das nossas redes, ela é o termômetro. É o termômetro do que está acontecendo. Então, se a rede está estranha, você bateu o olho na rede e o sinal está estranho também, cara, tem que resolver o problema de sinal. Se não resolver o problema de sinal, não vai resolver o problema da rede. Resolver o problema de sinal é bem provável que por tabela já resolveu o problema da rede também. Só que para monitorar o sinal da rede, para saber qual que é a temperatura do nosso termômetro quando a gente está falando de sinal, a gente precisa conhecer qual que é o sinal certo. E a gente só conhece qual é o sinal certo fazendo o cálculo de potência. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito mesmo. Todo dia eu recebo muito essa pergunta, Machado, a minha rede tem menos 24 dBm, tá certo? Depende de muita coisa. Por exemplo, se ele tiver um SFP que manda mais 10 dBm, é uma rede para 64 clientes e o sinal está com menos 24, tem alguma coisa muito errada mesmo. Agora, se o cara tem um SFP, um laser lá do OLT, que manda o sinal a mais 3 dBm e a rede é para 128 clientes e ele está com menos 24, cara, parabéns, é um sinal excelente para as condições da rede. Então, cada rede ela tem um nível de sinal diferente e muda conforme a potência de transmissão do laser da OLT, muda conforme as conexões que nós temos na nossa rede, a quantidade de conexões, a qualidade dos nossos conectores, muda também referente aos splitters que nós estamos utilizando, a capacidade do splitter, mas também a qualidade dos splitters. Tudo isso influencia no nível de sinal da nossa rede.
Tudo isso. Por isso que nós devemos calcular. Por isso que a gente tem que calcular o nível de sinal na nossa rede. A gente já vai calcular certinho o nível de sinal, de mostrar aqui de alguns exemplos, porque é fácil. É muito fácil. É muito fácil calcular o nível de sinal da rede. E eu percebi que é fácil quando eu comecei a calcular. Lá no início eu tinha preguiça de calcular o nível de sinal, eu confesso para você. Eu achava chato. Era mais legal desenhar do que calcular o nível de sinal. Tá o nível de sinal, tá com menos 24, beleza. Tá com menos 22, ok. Só que com o passar do tempo eu comecei a aprender que se era para estar menos 20 e tá menos 24, por mais que menos 24 ainda é um sinal bom, tem coisa errada aí. E se tem coisa errada aí, o que me garante que semana que vem vai parar de funcionar? Mês que vem vai parar de funcionar? Então aí eu comecei a usar o cálculo de potência. Aí eu percebi uma coisa muito importante, que é inútil a gente ir para a rua com um power meter e aferir o nível de sinal sem saber qual é o número que tem que aparecer aqui. Se eu subir num poste agora, saí da Fabriscool, fui lá, subi no poste, achei uma CTO lá num poste, uma CTO aleatória, abri a CTO lá do cara e pluguei meu power meter aqui. Legal. E aí apareceu menos 24 dBm no power meter, menos 22 dBm no power meter. E aí, será que essa rede está boa ou não? Eu não sei, talvez era para aparecer menos 19, talvez era para aparecer menos 15. Então, para o power meter ser uma coisa útil, digamos assim, a gente precisa saber qual é o nível de sinal que deveria ter. Bom, vamos fazer uma continha de nível de sinal da rede, que eu quero mostrar para você que é uma coisa muito fácil mesmo. Para fazer o cálculo de potência, a gente tem que entender que o nível de sinal, ou seja, aquele sinal que a gente quer saber, a gente tem que fazer uma continha para chegar nesse número. E o resultado dessa continha é a potência de transmissão do laser, quanto o laser está mandando de sinal, menos o quanto a gente perde de sinal na nossa rede. Porque o único cara que vai mandar sinal são os lasers. Os conectores, os splitters, a fibra, as fusões, tudo isso vai perder sinal. É normal perder sinal, está tudo friamente calculado, mas a gente tem que saber o quanto está perdendo. Então a conta vai ser potência de transmissão menos as atenuações da nossa rede. Quais são as atenuações que a gente tem numa rede normal, digamos assim? Uma rede normal, nós temos uma conexão, um conector já na saída do SFP. Esse conector vai ser um cordãozinho e a outra ponta do cordão está conectado no DIO. Então eu tenho dois conectores, beleza. O sinal dentro do DIO ele vai passar por uma fusão de um pigtail com uma fibra. Então agora eu tenho dois conectores e uma fusão. Beleza, com isso o sinal já está na rua, está no cabo. Eu tenho perda na distância do meu cabo. Uma rede, por exemplo, que tem 1 km vai perder um certo valor. Se essa rede tem 10 km, vai perder outro valor. Então eu tenho o elemento distância. Então na nossa conta, por enquanto, a gente tem dois conectores, tem uma fusão e tem a distância. Chegou no primeiro splitter lá de primeiro nível, um splitter de 1 para 4. Eu vou perder sinal no splitter de 1 para 4. Depois do splitter de 1 para 4, tinha um splitter de 1 para 16. Vou perder sinal no splitter de 1 para 16. Tenho fusões nesses splitters. Ok, vou perder. Tem uma conexão da caixa de atendimento, vou perder. Eu tenho drop, vou perder. Tenho mais um conector na outra ponta do drop, vou perder. Ligado na ONU. Moral da história, geralmente, uma rede com poucas conexões e poucas fusões, a gente tem 4 conectores, 4, 5, 6 fusões às vezes, e 2 splitters conforme o tipo de splitter e mais a distância. Que para nossa conta aqui, vamos supor que a gente tem 5 km. Então vamos fazer essa continha de uma rede balanceada para 5 km, esse exemplo para você entender sobre o cálculo de potência. Para isso, eu vou usar uma das nossas planilhas aqui da Fabriscool. Essa planilha, quando eu finalizar a aula aqui, eu vou colocar um link aqui embaixo também para você fazer o download dela. Eu não coloquei nesse momento, vou colocar depois da aula. Confesso para você que eu esqueci de colocar antes, no início da aula. Deixa eu pegar ela aqui, inclusive, documentos, aqui, splitter, achei. Eu vou abrir ela aqui para nossa conta agora. Achei e já perdi. Abri de novo.
Então a gente vai fazer uma continha agora através de uma planilha, e aí depois você pode baixar essa planilha, fazer as suas simulações. Para você entender como usar a planilha, primeiro eu quero explicar a lógica dela. Porque se eu não explicar a lógica, você vai tentar usar, não vai conseguir, vai perguntar aqui no vídeo, vai demorar um tempinho para a gente responder, você vai falar mal da planilha da Fiber School. A planilha, ela não tem nenhuma fórmula mágica. É simplesmente potência de transmissão menos o que a rede atenua. Quanto a rede atenua? Bom, vai no Google aí, depois, e coloca lá colinha Fiber School. Você vai topar nessa tabela aqui. Essa aqui é uma tabela de atenuações, é uma tabela de referência de atenuações dos materiais. Ponto, simples assim. Ou seja, potência de transmissão menos esses valores aqui vai dar o nosso sinal. Na planilha, tem um cantinho esquerdo aqui dela, que é da coluna B até a coluna G, que são justamente essas atenuações, são os valores de referência, o quanto a planilha vai usar para fazer o cálculo. Nas colunas do meio, essas colunas do meio aqui, são as variáveis do projeto. Distância, quantidade de conector, quantidade de fusão, tudo isso que a gente estava fazendo a continha antes. E aí depois que a gente preenche isso tudo, aqui nessa outra parte aqui da planilha, ela vai nos dizer 3 tipos de sinais, 3 possíveis sinais da nossa rede. Ela vai dizer o melhor caso, ou seja, as menores atenuações, algo que é difícil conseguir. Vai dizer também o pior caso, que são as maiores atenuações, e vai dizer também um sinal intermediário, razoável, a média do que acontece nas redes FTTH. Então, quando você fizer essa conta, eu espero que o seu cálculo fique ali no médio. Se o seu cálculo ficar no pior caso, significa que aquilo é o limite para você. Tem alguma coisinha que não ficou legal, alguma coisa que talvez precisa rever na sua rede. Se ficou pior do que o pior caso, não precisa nem falar. Tem bastante coisa errada aí, dá uma olhadinha, corrige antes que comece a dar problema na rede. Para a gente fazer a conta usando a planilha, o que nós vamos fazer? A gente vai preencher os campos que estão aqui em amarelo. É só preencher os campos que estão em amarelo. Só isso. E ela faz todo o trabalho para nós. Então vamos lá, botar para o lado aqui para aparecer melhor para você. O primeiro campo é a potência de transmissão da OLT, a potência do laser. Esse campo é extremamente importante que você verifique no software da OLT qual é a potência que ela está mandando, ou você pega lá o seu Power Meter, coloca lá no SFP, coloca o seu Power Meter em 1490, se for EPON ou GPON sempre é 1490 nanômetros o comprimento de onda que o SFP manda para os clientes. Você vai lá, coloca em 1490 e verifica qual o nível de sinal. Colocou o Power Meter e o Power Meter disse que a sua OLT está mandando 6 dBm positivo. A potência de transmissão dela é de 6 dBm. Beleza. Potência da ONU. Aqui é um problema, porque você não vai medir em todos os clientes antes de instalar para fazer o cálculo de potência. Geralmente essas ONUs mais utilizadas, essas ONUs de 129, 139, 149, 159 reais, menos de 200 reais, geralmente a potência de transmissão delas é lá na casa dos 2 dBm. 2, 1.8, 1.5, 2.2, geralmente é por aí. Então, nesse caso, eu vou assumir como 2 dBm a potência de transmissão das minhas ONUs B+, dessas ONUs mais comuns, essas ONUs de entrada, que o mercado utiliza bastante. Distância. Bom, eu quero calcular o sinal de um cliente, por exemplo, que está a 5 km da minha OLT, 5 km da porta PON. Conexões. Bom, aqui são os conectores. Naquela continha que a gente fez, tem um conector no SFP, um conector no DIO, um conector na CTO e um conector na casa do cliente. 4 conectores. Então, 4 conectores. Quantidade de fusões. Uma fusão no DIO, uma fusão na entrada do splitter de primeiro nível, uma fusão na saída do splitter de primeiro nível, uma fusão na entrada do splitter de segundo nível, splitter de 1 para 16, e então são 4 fusões. Vou colocar mais umas 2 aqui, porque trocou o cabo do backbone, vamos supor que a gente tenha 6 fusões. Legal. Agora os splitters. Os splitters, a gente tem que pensar o caminho que a luz está percorrendo. Então a luz ela passou primeiro por um splitter de 1 para 4, então eu vou botar aqui no splitter de 1 para 4, eu vou colocar o número 1, e depois ela passou
pelo splitter de 1 para 16, na minha topologia. Então eu vou colocar um splitter de 1 para 16. Se a sua rede fosse, por exemplo, um splitter de 1 para 8, depois 1 para 8, você vem aqui no 1 para 8 e coloca 2, que vai ser somando a atenuação de 2. No meu caso aqui é 1 para 4, não tem 1 para 8 e 1 de 1 para 16. Olha só o que aconteceu. Sinal 1, sinal 2, sinal 3. Vamos primeiro no pior caso, que é o último aqui. No pior caso, que são as piores atenuações, é o limite do quanto cada material pode atenuar, está escrito que o sinal que vai chegar para essa ONU é de menos 18,85. Vou até botar maior aqui. Menos 18,85. Ou seja, agora sim, eu vou lá na casa do cliente, pego o power meter, quanto tem que dar? Tem que dar melhor do que 18,85. Tem que dar menos 18,5, menos 18, menos 17, mas não pode dar menos 20, não pode dar menos 24. O sinal, vamos para o melhor caso agora, o outro extremo, né? O sinal no melhor caso, menos 17, menos 13,91. O melhor caso são as atenuações mínimas dos materiais. É o mínimo do mínimo no mínimo que cada material pode atenuar. Menos 13,91. Olha a diferença de menos 13 para menos 18. Cara, a gente está falando de 5 dB. É muita diferença mesmo. O intermediário, então, que é o que eu espero que a sua rede esteja aqui no intermediário, o sinal lá na casa do cliente, menos 16,57. Então vai lá, botou o power meter, menos 16,5, legal. Menos 17, legal. Menos 16, legal. Menos 18, tá, legal. Menos 20, jamais. Jamais. Está muito fora do que deveria ser. Aqui na planilha, uma coisa legal das planilhas é que está fácil de calcular o sinal que chega na OLT. Ou seja, aquele sinal que sai do cliente e vai para a OLT está fácil de calcular. Então a planilha aqui, ela está dizendo para você o seguinte, que o cliente que, por exemplo, está chegando com o sinal, se estiver chegando menos 18,85 na casa do cliente, que é o pior caso, a planilha está dizendo que o sinal desse cliente que vai chegar no OLT vai ser de menos 23,35. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Poxa, como é que chega 18, mas volta 23? Está aqui, a planilha está te dizendo. Se está chegando 18, vai voltar menos 23. A planilha está dizendo que se está chegando menos 13, vai voltar a menos 18. Se está chegando menos 16, vai voltar a menos 21. O que não pode é chegar no cliente menos 13 e voltar para o OLT menos 23. Que aí tem alguma coisa errada. Porque, poxa, está chegando um sinal no melhor caso, mas está voltando o pior caso. Tem conector errado, tem sujeira, tem alguma coisa com problema. Então a planilha ela te diz o sinal dos dois lados. Onde está essa diferença do sinal? Muitas pessoas perguntam, poxa Machado, por que dá diferente o sinal que vai e o sinal que volta? O sinal de downstream que se chama e o sinal de upstream. Isso acontece porque a potência de transmissão do laser da OLT é diferente que a potência de transmissão do laser da ONU. A ONU ela tem um laser mais simples. Poxa, um SFP comum custa seus 300, 350, 400, 500, 800 reais. E uma ONU com o SFP custa 159. O laser tem nela é mais simples, não é um laser tão robusto, não é um laser tão forte. Então se o laser da ONU está mandando o sinal 4 dB mais fraco do que o laser da OLT, então a diferença dos dois vai ser no mínimo esses 4 dB. Se a diferença for 5, a diferença que vai resultar dos dois sinais são 5 dB. Essa é a diferença. Claro que a distância também tem uma atenuação aí, que é 0,1 dB diferente por quilômetro, mas acaba sendo desprezível nessa conta, porque o que conta mesmo por essa diferença é a potência de transmissão dos lasers. Por isso que o sinal é diferente. Então agora você já sabe. Por que é diferente? Porque a potência de transmissão dos lasers são diferentes. Então é comum ter essa diferença aí. Fácil o cálculo, né? Muito fácil o cálculo. Ah, Machado, legal. Mas e se fosse uma rede desbalanceada? E aí? Se fosse a rede desbalanceada, a lógica é exatamente a mesma. A lógica é exatamente a mesma. E eu também tenho uma planilha para te ajudar com a rede desbalanceada. Eu também tenho uma planilha. Deixa eu pegar ela aqui.
a rede desbalanceada, aqui, estou abrindo ela, e a lógica da planilha é a mesma do que essa planilha que eu te apresentei da rede balanceada, é a mesma lógica. Inclusive, aqui no nosso canal no YouTube tem um vídeo completo que é só sobre essa planilha. Essa aula aqui ela vai sair em 24 horas, então você não vai conseguir assistir depois a explicação sobre a planilha, mas se você botar aqui no nosso canal no YouTube planilha desbalanceada, cálculo desbalanceado, você vai encontrar um vídeo completo sobre essa planilha com um link para fazer o download dela também. Essa planilha, eu deixei ela preparada, ela é bem comprida, ó, mas eu deixei ela preparada para você fazer o cálculo de redes que tenham até 16 CTOs. Ou seja, se na sua rede você tem 4, você vai conseguir fazer o cálculo utilizando até a CTO número 4. Se a sua rede tem 8, você vai usar até o campo da CTO 8. Se tem 12, você usa até a 12. Se tem 16, até a 16. Se você tem 20, conseguiu colocar 20, você vai ter que fazer manualmente a soma desse sinal aqui. Bom, o preenchimento dessa planilha é a mesma lógica da outra. O que muda é que no caso do desbalanceado, como a variação ela pode ser muita entre uma porta e outra, uma marca de splitter ou outra, eu não consigo aqui calcular o melhor caso, o pior caso e o sinal intermediário. Porque a planilha ela vai acumulando, a rede desbalanceada na verdade ela vai acumulando as perdas. Então se eu calcular pior caso no primeiro, isso vai repercutir no segundo, no terceiro, no quarto. Então nesse momento a versão que tem hoje, ela calcula o pior caso. Ponto. É sempre o pior caso. Bom, eu vou preencher parte dela aqui, nessa aula, para mostrar para você como é que é a lógica. Primeiro momento da planilha, a gente preenche a potência de transmissão do ALT. Da mesma forma que a gente preencheu na planilha anterior. Então, vamos supor que a nossa ALT está mandando agora a 5. Essa porta está mandando a 5 dBm positivo. Depois, eu preencho quais são os splitters de atendimento. Nesse caso aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar preenchido 4 splitters de 1 para 16. Então aqui embaixo, ó, tem a opção da gente botar o splitter, ó, 1 para 16. Então, primeira caixa, caixa A, 1 para 16. A segunda, 1 para 16. A terceira, 1 para 16. E a quarta, 1 para 16 também. Daqui para frente está zerado, porque eu estou considerando que a minha rede tem só 4 caixas. Se a minha rede tivesse 5 caixas, eu só colocaria aqui na caixa número 5, eu colocaria também, marcaria o splitter de 1 para 16. Vou deixar como ausente. Uma coisa importante, devido às funções que eu usei aqui nessa planilha, tem que ser usando o Office, o Excel do Office, e tem que ser versão superior a 2010. Então, BR Office, LibreOffice e esses outros softwares que abrem Excel também, eles não conseguem interpretar essas fórmulas que eu utilizei. Então tem que ser o Office, tem que ser versão acima de 2010. Abaixo de 2010 também dá erro, você não vai conseguir usar a planilha pelas fórmulas que eu utilizei. Bom, depois que eu preenchi os splitters, eu vou preencher os campos aqui de cima. Então eu vou colocar a distância. No nosso cálculo, eu coloquei como exemplo antes que a nossa rede tinha 5 km, então vamos botar aqui também os 5 km. E melhor do que isso, agora, no desbalanceado, eu coloco qual é a distância por trecho, ou seja, entre a CTO1 e a CTO2, entre esse trecho aqui, por exemplo, aqui, entre a CTO1 e a CTO2, qual é a distância? Qual a distância entre a minha LT e a CTO1? É isso que a gente vai preencher. Então vamos supor que entre o meu DIO e entre a primeira CTO, vamos supor que eu tenho 2 km, botei aqui 2.000 metros. Entre a CTO1 e a CTO2, 1.000. Entre a 2 e a 3, vamos colocar aqui 500. E entre a 3 e a 4, vamos colocar aqui para arredondar os 5, vamos colocar aqui 1.500 metros. Beleza, tá aqui os meus 5 km. 2.000, 1.500 e mais 1.500 metros. Bom, preciso colocar o dimensionamento dos splitters desbalanceados, quais eu acredito que eu tenha que colocar. Eu acredito nesse primeiro momento, eu vou deixar como estava na planilha. 15,85, 30,70, 50,50 e o último não tem, porque é a última caixa. Quantidade de fusões. Bom, a quantidade de fusões numa rede desbalanceada ela é maior do que uma rede balanceada.
E a cada caixa que a minha rede vai crescendo, eu vou incrementando mais fusões. Então, numa rede balanceada, aquele outro exemplo que a gente fez, cara, 6 fusões é um nível bom já de quantidade de fusão. É difícil passar do que 6 fusões. Já na rede desbalanceada, 6 fusões não é nada, é muito mais do que 6 fusões. Então, vamos supor que para a minha primeira caixa, eu tenha 5 fusões para chegar na primeira caixa. Porque eu tenho um splitter desbalanceado, só ali eu tenho 2 fusões a mais. Geralmente, quando a minha rede vai crescendo, caixa por caixa, eu tenho no mínimo mais 2 fusões. Então, eu vou considerar que eu tenho 5, tenho 7, tenho 9, na última eu tenho 1. Tenho 10 fusões no total. O número de fusões não tem uma lógica certa. Eu estou supondo aqui no meu projeto. Você vai ter que olhar o seu projeto, você vai olhar o seu diagrama de emendas e você vai entender que tem uma fusão aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. E você vai somando as fusões para colocar o número certo aqui na planilha. Quantidade de conexões, que são os nossos conectores, são 4. Isso não muda. Isso não muda. Bom, olha só o que aconteceu. A minha planilha disse que o sinal que vai sair dessas CTOs, dessas 4 CTOs, da primeira vai ser menos 21.30, da segunda vai ser menos 19.15, da terceira vai ser menos 19.8 e da quarta vai ser menos 19.55. Eu tenho uma variação aqui de menos 19.8, que é o melhor sinal da caixa 3, e menos 21.30, que é o pior sinal da caixa 1. Essa vai ser a minha variação de sinal de uma rede desbalanceada. E aí o meu objetivo é trocar os splitters desbalanceados para tentar equilibrar o nível de sinal das caixas. Então, por exemplo, nessa rede aqui, para 4 CTOs, o que o Machado faria? Eu colocaria o primeiro splitter como 2575, o segundo eu deixaria como 3070, o terceiro como 5050, ou talvez eu colocasse um 4555 para melhorar um pouquinho o sinal da última caixa. Então essa é a jogada que eu vou fazer para tentar equilibrar melhor o nível de sinal das minhas redes. Esse é o ponto. E aí eu vou combinando. Então por isso quando alguém pergunta também, Machado, tem uma rede desbalanceada, quais splitters eu tenho que usar? Os splitters que você tem que usar depende da quantidade de conexões, da quantidade de fusão, da distância que você tem na fibra ótica, e a combinação disso tudo é o splitter que você vai utilizar. E o legal da planilha é que você pode ir simulando para tentar equilibrar o nível de sinal da rede. Então se você tem uma rede desbalanceada, nunca calculou, está desconfiado com o nível de sinal, tem uma caixa que é menos 17, outra caixa que é menos 24, primeira coisa que você faz amanhã, pega essa planilha, preenche com as informações da sua rede e vê se o nível de sinal bateu com a sua rede. Bateu? Legal. Agora que o sinal bateu, você pode começar a mudar os valores da planilha para tentar melhorar. E aí você encontrou na planilha o como deveria ser, depois disso você sai trocando splitter para corrigir o nível de sinal da rede. Você não precisa parar tudo que está fazendo para fazer essa modificação. Mas quando você entendeu o problema, você pode programar isso. Quando tiver aquele tempinho sobrando, não bota a equipe técnica para pintar a parede do provedor, coloque a equipe técnica para corrigir a rede, para fazer um trabalho preventivo, para melhorar as condições da rede para poder ter um desempenho melhor. Então, querendo ou não, as coisas estão aqui. Estão aqui. Estudar, analisar, entender o problema e encontrar uma solução. Se você for parar para analisar, o mercado está saturado de pessoas que não resolvem problemas e que fazem sempre as mesmas coisas. Sabe aquele técnico que entrou no provedor cheio de energia? Poxa, muitas vezes ele usa essa energia para aprender com os colegas e ele aprende os vícios junto. Ele aprende aquelas respostas assim, cara, faz assim que eu aprendi assim e funciona. Ah, eu sempre faço assim, viro as costas e está tudo certo. O mercado está com bastante profissional já assim. Agora, o mercado de telecom, assim como outros mercados, sempre precisa de profissionais que resolvam problemas. Sabe aquele cara que olha para a rede e consegue entender que se ele trocasse aquele splitter de 3070 por um splitter de 1585, ele ia melhorar o sinal da rede inteira. É esse tipo de profissional que o mercado precisa. Tanto no projeto, quanto na instalação, quanto na certificação da rede, ativação de cliente, em todos
as caixinhas aí da rede, todas as etapas, todos os momentos da rede, precisa de algum tipo de profissional especializado que resolva problemas. O ponto é esse. E a gente não resolve problemas com respostinhas prontas. Balanceado ou desbalanceado, 64 ou 128, centralizado ou descentralizado. Não é com resposta pronta. Tanto que se você começar a olhar com atenção os nossos vídeos aqui no YouTube, você vai ver que sempre é te ensinando a entender e analisar, para você decidir o que é melhor no seu projeto. Porque no meu projeto, pode ser que seja melhor desbalanceado e no seu pode ser que seja melhor balanceado. No meu projeto, pode ser que o sinal é menos 19 e no seu é menos 17. E é normal isso acontecer. Mas você tem que entender o que é o normal, o que está certo e o que é o anormal e o que está muito errado. Esse é o ponto. Galera, vamos começar a bater um papo pelo chat aqui. Eu engatei a primeira no início da aula aqui, comecei a falar. Não parei, não consegui nem olhar para o chat. Eu estava preocupado com o que eu tinha preparado para a aula com essas dicas. E aí, antes da gente entrar no chat aqui, eu quero dar mais um recado muito importante mesmo. As aulas são gratuitas, você pode acompanhar segunda-feira o conteúdo, só que elas ficam 24 horas disponíveis no ar. Depois, essa aula vai para quem é aluno do curso do Projetos FTTH 2.0 e do 3.0 também. O curso do Projetos FTTH, recentemente eu regravei todo o curso, ele foi atualizado. Recentemente mesmo, coisa de mês passado. E eu estou bonificando a galera até aqui nessa aula, eu resolvi botar um link aqui para a galera que está nessa aula, um presente aqui, que é um cupom de desconto de 20% de desconto no curso do Projetos FTTH 3.0. Só que esse cupom de 20% está disponível também por 24 horas. A aula vai sair do ar, o cupom vai sair do ar e babou. Então, para quem quer fazer diferente, quer entender um pouquinho mais desse mundo de projetos, o que a gente analisa, todas as variáveis que a gente analisa na hora de desenvolver o projeto, dá uma espiadinha aí, dá uma aproveitada nesse cupom também, que eu tenho certeza que a sua cabeça vai explodir na hora que você entender tudo que você pode analisar no desenvolvimento de um projeto. Eu, sinceramente, claro que eu sou suspeito, mas para mim, o projetista, ele é um cara estratégico no provedor de internet. Ele é um cara que consegue desenhar uma rede que resolva um problema, que atenda uma demanda, que não dê dor de cabeça, que atenda a demanda atual, mas também que atenda a demanda futuro. Que daqui a 5 anos essa rede ela vai continuar. Ela não precisa ser trocada. Tem muita rede por aí que dura 1 ano, 2, 3 e o provedor tem que construir uma rede nova. Porque o projetista não sabia fazer o desenho de uma rede. Ele só colocou um monte de caixinha e não dá mais para ampliar, não dá para modificar, não dá para a rede crescer porque não foi pensado antes. Então eu acredito que o projetista é um cara estratégico. Ele é um cara estratégico. Indiferente de ferramenta, de software, de tudo. O bom projetista é aquele cara que se pegar um papel, cara, ele consegue fazer um projeto no papel. Esse é o bom projetista. Software é ferramenta e nos auxilia. Então, deixei um cupomzinho aqui, tá, galera? De 20% de desconto. Tá valendo também por 24 horas, tá? Tem também o link da página do curso de Projetos FTTH 3.0. Lá tá tudo detalhado, o que tem no curso, quais aulas tem, a ementa, a carga horária, tá tudo lá no site também. Então, entra no site, dá uma espiadinha, tem o link do cupom. Se você achar que é interessante, entendeu a proposta, acredita que faz sentido para você, é só clicar e aproveitar esse cupom, tá? E aí sim, para quem é aluno, essa aula, as outras 28 aulas que já aconteceram e as outras que vão acontecer ainda esse ano, elas vão para a plataforma e aí assiste quantas vezes quiser. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, tomar um golinho de água por enquanto. E agora vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui. O César perguntou se todos os meus projetos são splitter de 1 para 4. César, não. Depende de cada projeto, depende de cada rede. Depende de um monte de coisa. Então, quando eu faço um projeto, tem um momento que é o momento que eu alinho algumas coisas com o provedor. Coisas do tipo, o que ele tem em mente, qual o crescimento da área, a gente discute sobre 64, 128 ou 256 clientes por porta-POM. Tem projetos nascendo com 256 de olho já no XGS-POM. E também tem projetos que nascem com 128, mas que depois a gente vai quebrar essa rede e vai transformar em 64 para continuar com o GPOM. Então tem muito disso, tem muito daquela necessidade específica. Nos projetos de zona urbana, capital, centro da cidade, geralmente o splitter de 1 para 16 faz mais sentido, porque os terrenos são menores e é uma casinha do lado da outra.
Nos projetos de bairros mais nobres, que os terrenos são maiores, geralmente faz mais sentido o splitter de 1:8. Em projeto rural, cara, 1:8, às vezes 1:4. Inclusive, na rede desbalanceada, às vezes 1:4 e 1:8 no mesmo ramal, e aí com o cálculo de potência eu consigo equilibrar os splitters desbalanceados, e não interessa se é uma CTO de 1:4 ou 1:8 ou 1:16, o nível de sinal de todas é o mesmo. É o mesmo. Isso através do cálculo de potência. Então, não são todos de 1:4 e também não são todos de 1:16. Aproveitando a tua pergunta, César, olha só que legal, cara. Vou até puxar minha tela aqui para cima para mostrar uma coisa para vocês, ó. A gente está aqui no dia 14/9, que é essa aula de hoje, a aula 26. Então tem aqui, ó, as outras aulas que aconteceram esse ano, tá? Mas o que eu quero te mostrar agora, que tem tudo a ver com a tua pergunta, essas aqui são rascunhos, tá? Mas essas aulas aqui já estão confirmadas, tá? Então a nossa próxima aula, que vai ser no dia 20 de setembro, segunda-feira, às 14 horas, vai ser uma aula de como escolher a caixa certa para o projeto. Como escolher a caixa certa? Quando você escolhe a caixa certa de atendimento, acertou 1:8, acertou 1:16, definiu se vai ser 64 ou 128, o splitter de primeiro nível é consequência. Se vai ser 1:4, se vai ser 1:8, se vai ser 1:2 e 1:4, tanto faz, é consequência. Então é isso que eu vou ensinar na próxima aula, dia 20. No dia, um pouquinho mais adiante, agora dia 27 de setembro, que vai ser a aula 28, vai ser sobre conectorizações. Então vai ser APC, UPC, qual é a diferença, qual é o melhor, quando utilizar um, quando utilizar o outro. Vai ser um papo profundo sobre conectorizações. No dia 29, no dia 4 de outubro, 4/10, também uma segunda-feira, às 14 horas, vai ser sobre SFPs. B+, C+, C++, cálculo de potência, quando utilizar cada um, a diferença entre eles. Vai ser uma coisa profunda sobre os SFPs. Então já deixo aqui 3 convites em 1, tá? Caixas, conectorização e depois os SFPs. Eu deixei um link aqui embaixo desse vídeo, galera, que é o link de uma página onde você se inscreve para acompanhar as aulas, essas lives de segunda-feira. E para quem está inscrito nessa página, a gente sempre avisa por e-mail sobre a aula, sobre as próximas aulas. Quando a gente entra no ar também, manda uma notificação por e-mail, porque às vezes o YouTube não notifica. Então a gente manda também por e-mail. Então, entrar no link ali de se inscrever para as lives, preencha ali um cadastrinho com o seu nome e o seu e-mail. Eu sempre vou te avisar das aulas que vão acontecer. Bom, vamos lá. Próxima pergunta aqui. O César colocou aqui uma coisa importante que eu não comentei, tá? Talvez você seja aluno do projeto CFTTH 2.0, assim como o César é aluno do 2.0, então ele entendeu tudo que eu falei aqui. E para quem é aluno do 2.0, o upgrade para 3.0 é de graça, 0,800, é na faixa. Só entrar em contato com o nosso time, ó, eu sou aluno do Machado do 2.0 e eu quero entrar no 3.0. Só isso, o pessoal migra você de turma sem custo nenhum, tá? Então essa aula aqui, para quem é do 2.0, também está no 3.0. O Jonathan botou o seguinte, ó. Essa é boa de responder. Projetista faz o provedor gastar mais. Jonathan, essa aqui agora é boa de responder. Essa aqui apertou o calcanhar agora. Cara, assim, o desenhista faz o provedor gastar mais. O desenhista é aquele cara que só desenha cabo, desenha caixa. Eu vou passar 36 aqui. Eu não sei quanto usar, vou passar 24 aqui. Não sei qual caixa usar, bota 16 mesmo. Esse faz o provedor gastar. Esse eu concordo perfeitamente com você. Faz o provedor gastar muito. E aí acontece o seguinte, a galera tá no campo, chega no poste lá, olha para a caixa assim, poxa, uma caixa de 1:16 com 2 casas aqui e 15 terrenos baldios, terrenos vazios, sem casa nenhuma. Eu já vi isso muito acontecer. Poxa, eu caminho na rua, às vezes eu olho uma caixa e não tem casa nenhuma, uma caixa no meio do nada. E aí às vezes a gente olha um poste cheio de casa e não tem caixa naquele poste. O projetista é o cara que analisa. O projetista ele dimensiona. O projetista ele faz um projeto otimizado. Essa é a palavra que estava me fugindo, otimizado. Então o projetista ele vai olhar o seguinte, poxa, vou construir essa rede assim. Beleza, essa rede vai custar 200 mil. Provedor, 200 mil, o que tu acha? 200 mil eu acho apertado, não conseguimos por 150? Beleza, aí o projetista olha, cara,
que eu posso otimizar aqui? Ah, eu vou trocar esse cabo aqui, vou diminuir esse backbone aqui, eu posso mudar isso aqui para cá, vou mudar mais isso aqui. E aí o projetista consegue trazer economia, assim. O projetista é aquele cara que diz quanto a rede vai custar antes de instalar a rede. O cara que não sabe dizer quanto a rede vai custar, ele é o desenhista. Ele é o cara que copia desenhos, né? Então, eu discordo contigo, tá, Jonathan? Eu acho que o desenhista faz o provedor gastar mais. Faz por incompetência. O projetista não, o projetista faz o dimensionamento. É igual arquiteto. Olha só, não sei se você já contratou, já presenciou um arquiteto que acompanha a obra. O arquiteto que acompanha a obra, você paga mais por esse serviço que ele faz, porém ele traz economia na obra. Eu tenho vários amigos que fizeram isso e trouxeram economia para a obra. Tem arquiteto que entrega para o pessoal que coloca o porcelanato, me fugiu o nome dessa profissão, mas tem cara especialista nisso, mas ele entrega para o cara um plano de como ele tem que cortar as peças. E aí o cara corta um porcelanato com um ângulo e ele já fala, ó, esse cantinho que você cortou com esse triângulo, isso aqui você vai usar lá no cantinho lá da sala. Ele diz até isso para você aproveitar. Tá? Então eu levo a coisa para esse caminho. Beleza? Vamos para a próxima aí. Edgar. Tudo que eu aprendi, Marcelo, é uma utilidade para mim. Tá em espanhol, tá, galera? Tô tentando traduzir. O Edgar, ele é nosso aluno, né, Edgar? É nosso aluno, acho que eu já respondi dúvidas suas também lá na plataforma, né? Ele colocou para nós que tudo que ele aprendeu ele foi muito útil para ele, no serviço dele. Perfeito, Edgar. Perfeito. E ele também trabalha com um sistema de televisão e usa WDM. Perfeito, perfeito. Então assim, Edgar, você já deve ter percebido que o que a gente traz aqui é essa mescla do base de conhecimento, conteúdo, normas, boas práticas com a vida real. Esse é o ponto, né? Então, todos nós especialistas, experts aqui na Fibrisco, a gente tem experiência de campo. Não é cara só de estudo, né? Inclusive, eu comentei isso esses dias com alguém, eu não me lembro com quem agora, que muitas vezes a gente procura uma referência de algo e a gente encontra um TCC, a gente encontra um material incrível, com várias topologias e várias telas, só que geralmente quem fez esse material está estudando, nunca foi a campo e é alguma coisa 100% teórica. E aí quando a gente pega um documento desse, um TCC desses, incrível, que poucas pessoas conseguem escrever um TCC incrível, a gente não consegue implantar aquilo na vida real, a gente não consegue olhar para um TCC e construir exatamente como aquilo que a gente viu. Inclusive uma aluna, essa semana, colocou uma dúvida, poxa Machado, você falou sobre caixa CTO na aula e caixa NAP, só que eu achei uma topologia que estava colocando como CDOE, caixa distribuição óptica externa. O que é isso? Era a mesma coisa, só que era uma nomenclatura técnica diferente, que era uma caixa de distribuição óptica externa, que poderia, no caso, ser uma caixa de emenda. Só isso. Mas assim, vamos lá, né? Vamos trazer para a vida real aqui que fica mais fácil para a gente, tá? Vamos ver mais o que tem aqui. Portal Net comentou o seguinte, ó, a Claro chegou agora na nossa cidade, em uma rua com 8 residências e colocou 4 caixas de 1 para 8. Ou seja, 32 clientes na rua para onde só existem 8 casas. É isso. É isso. Sabe uma coisa muito interessante que o provedor pequeno tem? Tem várias, tá? Mas tem uma que eu acho muito interessante, é o seguinte. Você conhece a sua cidade. Você nasceu na sua cidade, ou você mora aí há muitos anos, você anda o dia inteiro na cidade, e aí você conhece a cidade. A operadora grande, ela não conhece. O cara que fez o projeto, dificilmente ela é da sua cidade, da sua região, e dificilmente ela é do seu estado. Provavelmente já está em alguma capital, em alguma empresa grande que faz projetos para as operadoras. E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, muitos que fazem projetos para as operadoras, o cara não está preocupado necessariamente em redução de custo, ele está preocupado em seguir padrões, porque a operadora determinou que ela quer aqueles padrões. Não que ele esteja errado, não é isso, mas é que a concessionária determinou que esses são os padrões dela. Que ela usa backbone de 36, ela usa caixa de 1 para 8, ela divide na quantidade de lotes e ela atende, por exemplo, 80% dos lotes, 100% dos lotes. Então, as redes das operadoras são redes que custam mais caro para implantar. Claro que a operadora tem mais dinheiro, tem mais caixa, tem, beleza, mas a rede ela custa mais caro. E o provedor consegue fazer uma rede mais enxuta, uma rede mais otimizada, consegue ser mais ágil também.
Eu não estou falando de usar material ruim, fazer rede com cabo drop. Estou falando para fazer algo otimizado. Esse é o ponto. Então isso é uma coisa muito legal mesmo. De, poxa, quem é local consegue ser otimizado. Quem é local consegue fazer algo melhor. Olha só que legal, a minha cidade é de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a minha cidade natal, e eu morei nela a minha vida inteira até 3 anos atrás, quando eu vim para Florianópolis. E na minha cidade, como eu trabalhava no provedor que era na cidade e atendia as outras cidades próximas também, eu sabia quais eram os bairros que não tinha internet na época, a não ser a DSL da Oi. Faz tempinho isso, né? Que eu trabalhei de 2013 a 2010 no provedor. Então eu sabia onde a internet era ruim. A gente sabia onde tinha provedor de rádio e onde não tinha. Isso era dominado, digamos assim. Final de semana passado, eu estava lá, fui visitar meus pais, e estava andando na rua, olhando para os postes, para variar, né? A gente trabalha com rádio, a gente olha para telhado e torre. A gente trabalha na rua, a gente começa a olhar para os postes. E aí, analisando os postes, os mesmos bairros que eu conhecia, que eu sabia que era carente as oportunidades de internet, cara, hoje eu vou nesses bairros, tem 3 provedores diferentes, tem 4 provedores diferentes, tem poste com 4 CTOs diferentes. E são os mesmos postes, inclusive. Eu acho que alguém escolhe os postes e os outros provedores vão copiando quais postes tem que botar a caixa. Então, onde há anos atrás era carente, hoje está lotado. E naqueles lugares que há anos atrás já tinha quem atendia, continua igual, já tinha quem atendia. Eu acho que às vezes a gente se prende a uma coisa de, poxa, lá é carente, pô, a galera lá pede, a galera lá pede, a galera lá pede, e passa 3 anos e todo mundo vai nessa região. Então o cara que é local, ele enxerga diferente, esse é o ponto mesmo. Né? Ser pequeno e ser local na cidade, cara, isso não é problema, isso é vantagem, na minha opinião, né? Para poder começar já de uma forma certa, tá? Galera, creio que seja isso, tá? Eu bati o olho aqui, vamos pegar mais umas aqui só para a gente fechar. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. O Jonathan, na verdade, ele só complementou que sobre os custos lá, ele se expressou mal. Desculpa também se eu falei meio alto com essa hora, mas é que eu realmente penso isso. Né? Eu vejo muita gente olhando o projeto como algo, poxa, é besteira, é caro, ok. E aí ele complementou que quando se inicia um provedor com pouco investimento, os projetistas fazem um projeto exagerado que gasta desnecessário. É isso, Jonathan, é isso. É isso mesmo. O que eu faço, tá? E é o que eu explico também no curso, é o que eu tento passar no curso. Eu entendo que o projetista, ele tem que não desenhar o que ele acredita, não é só isso. Isso também. Mas ele tem que escutar o que o cliente precisa. Ele tem que escutar o que o cliente pode. Então, quando eu faço um projeto, rola uma coisa mais legal que é tipo uma entrevista. Assim, poxa, legal, cara, tu pensa em atender essa área? Sim, legal. O que tu imagina de porta aí? Ah, imagino 1000 portas. Eu estou olhando a área, não, 1000 portas, tá coerente, tá mais ou menos isso, beleza. Ou às vezes eu olho a área, cara, a área tem 30 mil residências e o cara quer colocar 1000 portas. E a gente sabe que é uma rede muito pequena para o tamanho daquela área. Aí eu já vou avisando. Porta-PON, já tem OLT? Ah, já tem OLT com 16 portas. Ah, beleza, então a gente tem que ir ajustando o projeto. Caixa, eu tenho 100 mil reais. Bom, quando chega em dinheiro, aí a gente tem que entender o seguinte, poxa, com 100 mil reais, com 50, com 20, não interessa o valor, mas com o dinheiro que tem disponível para construir, dá para construir naquela área inteira ou talvez vai ter que dividir por fases. Então são essas coisas, e eu trago isso porque aqui na Fiber School não é uma empresa de fazer projetos, não é uma empresa que tem 10 engenheiros aqui que fazem projetos FTTH, não. O nosso negócio é educação, é conteúdo, é aula, é formação, é capacitação, esse é o nosso negócio. Então quando a gente faz um projeto, tem muito essa pegada de ensinando, trocando ideia e fazendo projetos a 4 mãos. Essa é a verdade. Então, os projetos que eu faço, cara, são todos a 4 mãos. Conversa com o provedor, manda uma etapa, avalia, ajusta, aprova, vamos para a próxima etapa. E aí quando eu entrego um projeto, o provedor entendeu por que o projeto foi feito daquela forma. Tem muito provedor que recebe o projeto, a galera olha meio atravessado assim e implanta uma coisa diferente, porque não acredita naquele projeto. Porque o projetista desenhou conforme aquilo que ele acreditava. Para ele, tanto faz se a rede vai custar 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Para ele, tanto faz. Há muitos anos atrás,
eu fazia projetos para uma outra empresa aqui no Brasil que faz bastante projetos, inclusive que tem uma equipe de projetos. E aí, desenvolvendo um projeto, aconteceu uma coisa interessante. Me mandaram uma demanda, só Machado, a gente já fez o alinhamento desse projeto aqui, e esse projeto vai ser um projeto para 1000 portas, por exemplo, não me lembro o número exato. Projeto de 1000 portas. Beleza. Eu comecei a desenhar o projeto e eu vi que, cara, 1000 portas não era compatível com aquele projeto. Não era compatível. Poxa, uma área com 20 mil residências, a gente fazer 1000 portas é pouco, é nada. E aí, era final de semana, estava fazendo final de semana, não conseguia contato com a empresa lá que eu fazia os projetos. Cara, eu desenhei como eu acreditava, mas seguindo boas práticas. E aí o projeto ficou um pouquinho maior, não chegou a dobrar, vamos supor que aumentou a 50% a quantidade de portas. E aí quando eu entreguei, eu avisei o seguinte, olha só, eu achei que estava muito fora, se construísse a rede dessa forma, 2 toques a rede já está lotada, daqui a um ano eu ia estar preocupado em ampliar a rede, e aí fica uma rede nova, cheia de gambiarras, que é um pepino, né? Poxa, rede nova, cheia de gambiarra, é que nem você construir uma casa e ter que quebrar a parede já para consertar a casa no primeiro ano. E aí eu entreguei o projeto, olha, passou um pouquinho, dá uma analisada, se precisar a gente ajusta, não tem problema, mas entreguei assim mesmo. Cara, eu fiz seguindo boas práticas aqui. E aí a galera me respondeu o seguinte, Machado, cara, a gente sabe que tu ganha por HP, mas não precisa forçar assim para ganhar mais quando tá fazendo o projeto. Cara, aquilo me doeu mesmo. E aí eu comprei essa briga, cara, a gente não tem que fazer mais projeto maior, fazer mais completo para ganhar mais, não é isso. A gente tem que fazer um projeto que resolva o problema. Se o projeto resolve bem o problema, aí ele pode ter um valor melhor. Se o projeto é só um desenho e não resolve problema nenhum, cara, aí é coisa barata mesmo, porque não resolve um problema. Se você for parar para analisar, tudo que resolve um problema custa mais caro. Tudo. Mas está resolvendo um problema. Né? Então por isso que eu comprei essa briga. Tá? Desculpa aí também, Jonathan, a gente acabou discutindo aqui sobre o projeto, mas o assunto é bom, o assunto é pesado e é uma das coisas que eu ensino lá no curso. Tá? Galera, creio que é isso, tá? Fechamos aqui por hoje, acho que a gente ficou um bom tempo aqui batendo papo hoje. E dessas dicas, falei bastante coisa, tentei falar um pouquinho de cada coisa. E se você pegou uma delas, acreditou em uma delas e pegar essa dica aí e começar a bater a partir de amanhã, cara, daqui a um ano você vai lembrar, poxa, eu vi isso lá naquela aula do Machado, eu achei que era besteira e hoje está fazendo sentido e hoje fez a diferença. Obrigado para você que ficou até o final da aula aqui, assistiu essa aula inteira. Você pode rever essa aula, ela vai estar 24 horas disponível no ar. Para você que é aluno, você tem mais tempo para assistir essa aula. Durante todo o tempo que você tem acesso ao curso, você pode voltar a assistir essa aula, as 28 que já aconteceram e as próximas que vão acontecer até o final do ano. Se você não é aluno do curso de projetos, tem interesse, está de olho, agora tem uma oportunidade. Eu deixei um link aqui com um cupom de 20% de desconto, é um bom desconto no curso de projetos, para você aproveitar. Se você está ali, está na dúvida, cara, entra na página do produto, a página do projeto, dá uma olhadinha no que tem lá, baixa a ementa, gostou? Aproveita o cupom, porque é 20% de desconto. De novo, obrigado por todo mundo que participou aqui desde o início. E para fechar agora, eu vou te pedir uma coisa, faz aquela selfiezinha, faz aquela fotinha, para o vídeo no meio da aula aqui, faz uma selfie, vai lá, bota no Instagram, que ao invés de ver dancinha no TikTok, ver um Reels lá no Instagram de besteira, você parou um pouquinho para estudar e aprender alguma coisa que vai te ajudar no dia a dia. Beleza? Valeu, galera, boa noite e até segunda-feira, dia 20, às 14 horas, na nossa próxima aula ao vivo.